Começando agora a edição do Olhar Digital News, falando, é claro, sobre a tragédia no interior de São Paulo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, investiga as causas da queda de um avião com 57 passageiros e 4 tripulantes em Vinhedo. Ninguém sobreviveu. A aeronave caiu em um condomínio e imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do acidente. As cenas são bem fortes e impressionantes. Nenhuma das vítimas estava em solo, todas estavam na aeronave. O avião era da Voipaz, Linhas Aéreas, a antiga Passaredo, lembram? Pois é, e o modelo era o turbohélice ATR-72. Ele saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino Guarulhos. A companhia aérea disse que acionou todos os meios para apoiar os envolvidos e que o avião estava apto a voar. O Ministério dos Portos, de Portos e Aeroportos lamentou a tragédia e informou que a Agência Nacional de Aviação Civil está acompanhando o atendimento da empresa aérea aos familiares. Em entrevista coletiva neste final de tarde, o CENIPA e a Força Aérea Brasileira reforçaram que tudo ainda é muito prematuro e que as investigações vão apurar fatores humanos, ambientais e da aeronave. Especialistas entendem que a forma como o avião despencou sugere o chamado stall, quando a aeronave perde a sustentação que lhe permite voar. O stall pode acontecer, por exemplo, por formação de gelo sobre as asas, mas esse modelo estava certificado para voar nessas condições. E quem já está conosco ao vivo para repercutir essa tragédia é o especialista em segurança de voo, Roberto Peterka. Deixa eu colocar o Roberto aqui na nossa tela para falarmos um pouco com ele sobre essa tragédia. Olá, boa noite, Roberto Peterka, bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite, Marisa, é um prazer estar com vocês. Pois é, infelizmente num momento muito difícil, não é, Roberto? Afinal de contas, uma tragédia de grandes proporções, 61 pessoas perderam a vida nesse acidente. E pela coletiva do CENIPA e da FAB, por todas as imagens que inclusive nós vimos, essa hipótese de stall por causa de condições meteorológicas é o principal ponto, o principal motivo talvez que vá ser investigado, embora ainda seja prematuro falar a respeito, Roberto? Realmente, ainda é muito prematuro, é uma sequência de eventos que o CENIPA ele não busca as causas do acidente, ele busca identificar quais os fatores contribuíram para a ocorrência desse acidente e trabalhar na prevenção para se evitar outros, porque esse, infelizmente, não dá mais para ser evitado. Então, vai se estudar o piloto, como é que foi o treinamento, como é que ele era, o aspecto físico, aspecto psicológico, a máquina em si, o que funcionava, o que não funcionava. E a ideia geral é de que realmente teve um possível stall. O stall é quando o avião perde a sustentação e ele afunda. Certo? E por que ele perde a sustentação? Ele perde a sustentação por redução de velocidade. A velocidade dele cai abaixo da necessária para manter a sustentação das asas. E, nesse caso, o gelo, certo? Deforma, ou seja, desconfigura o aerofólio que é a asa, e aí até o piloto perde todo o controle, porque forma uma sombra nos controles de voo da asa. E aí ele vai entrar num parafuso e depois vai entrar no que nós vimos aí, que nós chamamos de parafuso chato.
parafuso normal é de cabeça para baixo, rolando, girando, vocês podem, em acrobacias aéreas, vocês veem, e o parafuso chato é o avião girando, mas com ele na horizontal. E não é difícil tirar o avião dessa posição. Então, aparentemente, pode ser dos fatores que contribuíram o gelo na asa. Havia um alerta de que nesse nível que ele estava voando, naquela região, haveria condições severas com possível formação de gelo. Pois é, agora, Roberto, as imagens realmente que várias pessoas até testemunharam essa queda, não é, do avião, até por várias imagens da internet e vários pontos de vista, inclusive, percebe-se que realmente o avião não planou em nenhum momento, não é? Ele sempre foi descendo e teve uma queda bem brusca, diretamente ali no solo. Agora, Roberto, o gelo em si, ele é um elemento perigoso para a aviação? O gelo em si, não. A formação, o acúmulo de gelo, por exemplo, no bordo de ataque da asa, se você começa a acumular gelo, ele vai deslocar onde bate as moléculas de ar e vai passar por cima da asa ou por baixo da asa e não vai dar sustentação, além de criar uma sombra na parte de trás da asa, aonde estão os controles de voo. Então, por isso é que esse avião, por estar certificado para voar, ele devia ter um equipamento que elimina esse gelo acumulado. À medida que vai acumulando, ele ou liga o equipamento elétrico, que faz um aquecimento em todo o bordo de ataque, ou existe um outro sistema pneumático que ele vai correndo por dentro da asa e vai quebrando o gelo para voltar a asa a ser um aerofólio, como ele é projetado para dar sustentação. Agora, Roberto, falando especificamente desse modelo da aeronave, que é o ATR-72. Esse modelo, ele é referência em segurança, ou seja, ele tinha certificação para voar nessas condições? Tinha, foi atestado que tinha, e ele é um bom avião, certo? Ele é certificado para voar dentro dos limites dele operacional, sim, em qualquer situação. Por isso é que ele deve ter os equipamentos necessários para voar nisso daí. Não se faz um avião, não se certifica um avião se não comprovar junto à autoridade da aviação civil do país em que ele é fabricado, no caso a França, e quando vem aqui para o Brasil, ele tem que ter uma nova certificação pela ANAC. A ANAC vai analisar se ele atende todos os requisitos de segurança e aí ele vai liberar ou não, ou vai exigir que se reformule ou que se aplique alguns equipamentos justamente para garantir a segurança de voo e garantir a vida das pessoas. Agora, Roberto, existe um protocolo sobre situações adversas, como, por exemplo, nessa situação de gelo, existe algum protocolo que o piloto deve adotar para que ele consiga manter o controle da aeronave? Sim, aquilo que eu falei, ele tem um antigelo, ele aciona esse equipamento, seja elétrico ou pneumático, e ele deve ter um alerta na cabine que avisa para ele que está havendo uma formação de gelo nas asas e que pode comprometer o voo. Então ele vai, o recurso que ele tem é acionar os equipamentos para deslocar ou para acabar com esse gelo. Tá certo. Agora, Roberto... Ou então... Oi, perdão. Ou então ele descer. Se ele está num nível que tem gelo, ele vai descer para um nível que não tem gelo, que não tem... Isso daí vai para uma área mais quente. Por quê? Quando você está voando nesses grandes aviões, que vai a 30 e tantos mil pés, do lado de fora do avião, a temperatura é menos 50, menos 52 graus.
Tá? Então, no nível que ele estava, havia um alerta da meteorologia que naquela região tinha formação de gelo. Agora, Roberto, chegou a informação de que as caixas pretas foram localizadas. Eu queria saber quais são os próximos passos para essa investigação, para a determinação do que pode ter ocorrido e se todas as respostas podem estar lá e qual é o prazo que a gente pode considerar para ter algum sinal do que realmente aconteceu. Bom, as caixas pretas, que elas não são pretas, né? Elas são abóboras, devido à visualização para poder localizar no meio. Nós temos duas caixas pretas. Uma que grava todas as vozes que ocorrem na cabine de comando. Então, tudo que o piloto conversa um com o outro, que conversa com os órgãos de tráfego aéreo, se alguém entra na cabine e conversa, tudo isso é gravado. E a outra, ela grava os parâmetros de desempenho do avião. Então, vai gravar se houve aceleração, se não houve, se tocou o alerta disso, se acendeu a lâmpada daquilo, tudo. Então, a investigação, essa é uma parte importante, só que eles precisam sincronizar as duas, justamente para a hora que os pilotos falam alguma coisa na cabine, é o que está refletido na caixa preta que registra os parâmetros de voo. Agora, quanto ao tempo, é difícil dizer, porque são muitas variáveis, os psicólogos vão ter que levantar os perfil psicológico dos pilotos, vai ter que fazer uma análise das questões fisiológicas, dos últimos exames que eles fizeram. A leitura da caixa preta, por exemplo, pode ser que não tenha aqui no Brasil. Então, tem que ser levado para a França, para o fabricante, acompanhado pelo pessoal do CENIPA, lógico, e, se for o caso, acompanhado por uma autoridade policial, e fazer a degravação lá na França. Então, é difícil estabelecer um prazo, né? Porque é um quebra-cabeça que você vai ter que ir montando para poder chegar a uma conclusão. Tá certo. Bom, nós conversamos com o especialista em segurança de voo, Roberto Peterka. Roberto, muitíssimo obrigada pela sua participação e espero que assim que tivermos mais informações, podemos contar com as suas informações, com o seu conhecimento também para nos ajudar a falar sobre esse assunto. Muito obrigada. Eu é que agradeço, estou à disposição sempre que for necessário e eu puder ajudar. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Pois é, pessoal. Como nós dissemos, ainda é prematuro para saber, mas infelizmente essa tragédia aí que pegou todos de surpresa no comecinho da tarde de hoje. Bom, vamos acompanhando para saber mais informações técnicas sobre o que pode ter acontecido.